Estamos começando o programa Democracia aqui no nosso estúdio multimídia da TV Assembleia, destacando que o déficit habitacional no Brasil atinge 6 milhões de moradias, afetando principalmente famílias com baixa renda, mulheres e pessoas negras. Existem ainda 26 milhões de residências inadequadas, ou seja, sem saneamento básico, com espaços superlotados ou estruturas precárias. Já no Rio Grande do Sul, o problema de moradias atingiu um patamar crítico, agravado pelas enchentes históricas de maio de 2024, que destruíram cerca de 11 mil imóveis e danificaram aproximadamente 190 mil. Além da falta de moradias, há um alto número de habitações sem saneamento, energia ou com estrutura inadequada. A habitação é um bem de custo elevado e o acesso seletivo, excluindo assim os grupos sociais menos favorecidos economicamente. Portanto, a questão habitacional no Rio Grande do Sul é, de fato, um problema multifacetado, agravado por eventos climáticos extremos, burocracia e um déficit estrutural histórico. Com o lema ou tema Fraternidade e Moradia, né, e o lema bíblico, Ele veio morar entre nós, a campanha da fraternidade deste ano, 2026, busca despertar a consciência sobre o direito à moradia digna como expressão concreta da fé cristã. A escolha do tema foi motivada por um pedido da Pastoral da Moradia e Favela e durante o evento a Arquidiocese aqui de Porto Alegre apresentou a Pastoral da Moradia recém-criada para atuar de forma específica junto a essa realidade social. Para a gente ampliar, tratar deste tema, eu recebo aqui no estúdio multimídia da TV Assembleia, com muito prazer, a Seniriane Vargas da Silva, Ani do Movimento, ela que é socióloga, técnica social e educadora popular e coordenadora estadual do Movimento Nacional de Luta pela Moradia. Ni, mais uma vez, né? Já estivemos aqui debatendo esse tema, né? Tão importante e que segue sendo um problema porque voltamos aqui a falar neste assunto. E depois nós vamos falar das outras organizações que tu faz parte. E o Elton Bozetto, mais uma vez, me perdi de quantas vezes estivemos juntos. Algumas, né? Algumas, sobre vários temas, né? Imigração, eu lembro que nós fizemos bons tema programas. Recorrente, né? É, um tema também recorrente. Jornalista e também coordenador da ação sociotransformadora da Arquidiocese de Porto Alegre. Elton, seja bem-vindo novamente. Obrigado, Tamaski. Ni, falar um pouquinho do teu trabalho, há quanto tempo tu estás militando nesta área e falar destas entidades. Eu tenho aqui a Cooperativa de Trabalho e Habitação 20 de Novembro, é da Barros Cassal, né? Que é um exemplo importante a destacar. Também mobilizadora da campanha Despejo Zero, integra a Temes, Gênero, Justiça e Direitos Humanos, também Coletiva Nacional das Mulheres pelo Direito à Cidade, Rede de Mulheres, Cuidado e Autonomia Econômica. Dá para exercer e atuar em todas essas áreas? Então, boa tarde, Antônio, Elton, o pessoal que está acompanhando. Na verdade, a minha luta, ela já inicia desde sempre, né? Eu nasci em ocupação. Mas no Movimento Nacional de Luta pela Moradia vai fazer 20 anos já que eu milito, né? E hoje sou da coordenação estadual do movimento aqui no Rio Grande do Sul. E também faço parte da Temes desde a adolescência, entrei com 16, já vou fazer 39. Então são 23 anos que eu faço essa conciliação, né? Da luta das mulheres junto com a luta pela moradia e que as duas acabam se confundindo no meio, né? Porque justamente a maioria das pessoas que estão na luta pela moradia, que estão nas ocupações, o déficit habitacional, as pessoas ameaçadas de despejo, que vivem em situação de precariedade e em moradias inadequadas, são mulheres, né? Sim. Então, essas lutas, elas acabam se conciliando entre elas mesmas pela necessidade e pela realidade dura que as mulheres enfrentam, né? E tu estudou sociologia, que é uma área que pega bem essa questão da moradia, das condições me formei em Ciências Sociais na URGS, primeira da família, né? A cursar uma graduação também.
E é isso, a gente faz essa junção das lutas todas e busca, de alguma forma, também, a partir desse conhecimento da vida prática, mas também, né, da academia, a gente poder fortalecer a luta, né, do cotidiano. Coisa boa. E vamos ampliar esse tema aqui. Elton, eu coloquei para ti aqui, em primeiro lugar, jornalista, porque assim que eu te conheci há muitos anos atrás. 27 anos de exercício, não é? Tempo que tu estavas lá na Rádio São Francisco de Caxias, difusora de Goiânia, enfim, várias emissoras do Brasil. Aí, e nos eventos ligados à CNBB. Também. Tu eras o nosso contato na CNBB. Eu fui assessor de imprensa da CNBB 20 anos, né, Zamanski? Então deu pra gente... Incomodei bastante. Não, era uma incomodação gostosa. Tinha alguns colegas como você que permanentemente estavam atentos às questões, não estritamente da Igreja Católica, mas da Igreja relacionada com a sociedade. Então, temáticas da área social sempre importantes, e que a CNBB sempre teve um posicionamento muito claro, objetivo e profundo, e que contribuía, sobretudo, para nós superarmos uma realidade política e social do país e que continua existindo, tanto que volta o tema da moradia neste ano, da campanha da fraternidade, não é, Zamanski, que eu recordo que a última abordagem direta do tema da moradia foi em 93, até muitas pessoas, quando a gente vai pelo Rio Grande do Sul conversar aí sobre o tema, lembram que era um cartaz alaranjado com uma bola no meio, significa o mundo, e a pergunta, onde moras? E essa pergunta, infelizmente, persiste para milhões de brasileiros, milhões de famílias que não têm um endereço, Zamanski. Nós, com a NI, se tu esquecesse de dizer, Zamanski, que a NI é integrante também da Pastoral da Moradia da Arquidiocese, o que é importante, né, esse diálogo constante da Igreja com as organizações sociais, com a sociedade, aqui no âmbito do Legislativo, onde devem se discutir e construir as políticas públicas. Então, a gente fica muito feliz que a TV Assembleia tenha aberto o microfone e a câmera para a gente dialogar sobre esse tema. E falando de dialogar, a CNBB, a Igreja Católica, como é que está o diálogo também com as outras correntes e denominações cristãs? Olha, sempre o tema da campanha da fraternidade, a gente diz que, embora seja uma intuição da Igreja Católica, ela é assumida por outras denominações religiosas, não é, Zamanski? As cristãs e também as outras denominações não cristãs. Nós temos no estado do Rio Grande do Sul uma iniciativa muito bonita, que é o Grupo de Convivência Interreligiosa, criada por um decreto do governador Eduardo Leite. E nas reuniões do Convir, o tema da campanha da fraternidade sempre costuma aparecer. Porque este ano o tema da moradia não afeta os católicos, os cristãos, afeta toda a sociedade, diria assim, toda a humanidade por consequência, porque na medida em que nós ultrapassamos o limite do debate ideológico, nós estamos tratando de uma questão civilizatória. Estamos tratando de uma questão de humanidade. Então, por isso, nós costumamos sempre dizer que o tema da moradia esse ano está ampliado, porque moradia não é só casa. Casa é um componente da moradia, né? Nos nossos diálogos, não é, na pastoral, nós insistimos sempre nisso, que a moradia ela está obrigatoriamente conectada com os equipamentos públicos e com os serviços públicos. E necessariamente precisa. Há poucos dias nós vimos uma entrevista de uma mãe que mora no bairro Restinga, Zamanski, e não teve oportunidade, o Estado não proporcionou que a filha dela, uma menina de 11 anos, pudesse estudar numa escola da Restinga. Foi matriculada na Vila Nova, tendo que se deslocar todo dia de ônibus, porque nós não temos o serviço como tem nos municípios do interior, o transporte escolar, estritamente para cuidar das crianças. Para questão de área rural. É, né? Outra dinâmica, né? Então, como é que uma criança de 11 anos sai da Restinga, toma um ônibus, que cuidado precisa ter para estudar na Vila Nova? Então, essas conexões, nós não estamos falando só de casa. Moradia significa obrigatoriamente a conexão da casa da pessoa com os equipamentos públicos, de educação, de saúde, da assistência social, enfim, de todas as áreas que precisam estar aí conectadas, próximas, para que a moradia seja, de fato, a porta de entrada de todos os direitos, como conversávamos antes. Muito bom. Ni, pela fala do Bozito,
ali levantamos outras questões, né, dentro desse processo da moradia, como ele disse, que é a questão do transporte, né, a questão da segurança, porque isso envolve, né, neste case que o Elton está colocando. Mas a gente poderia, assim, se tivesse que resumir numa palavra o direito à moradia com a expressão dignidade, ela ficaria bem adequada? Não, certamente. Acredito que essa compreensão de moradia mais ampliada, que inclui o direito à cidade, que inclui o acesso a todos os equipamentos e serviços, né, é justamente o que a gente defende e o que essa campanha da Fraternidade, trazendo o tema da moradia, vem trazer para a sociedade também, né? Quando a gente fala do tema da moradia, não é só a pessoa em situação de rua, né? Não é só a pessoa que não tem uma casa, né? É também as pessoas que vivem de aluguel e pagam, né, um aluguel muito excessivo dentro do seu orçamento, né? E quando eu falo da questão das mulheres, imagina uma mãe que tem que escolher, né, entre comprar um alimento para o seu filho ou pagar um aluguel, né? E aí quando chega numa situação de limite, decide, né, sair desse aluguel e ir para uma ocupação e sofre o processo de criminalização, ou um processo de despejo, ou o que significa isso no dia a dia dessa criança, né? Pegando esse exemplo também da educação. Tem crianças de famílias que vivem em situação de aluguel e precariedade que elas pipocam a cidade inteira. Né? Elas vão ser matriculadas em 3 ou 4 escolas em um único ano, porque elas ficam num lugar, não conseguem mais pagar esse aluguel, acabam tendo que mudar para outro bairro e assim passam uma vida inteira circulando por diversos lugares e nenhum deles não dá sequência é justamente estudo, né? exato, as condições para esse aprendizado ou para a continuidade dele, né? Ou mesmo aquelas pessoas que vivem em extrema precariedade. Então, a gente sabe que são milhares de famílias que vivem sem saneamento básico, que vivem sem água potável, né, que não tem condições adequadas de transporte, né, de saúde, de trabalho. Então, e quando a gente diz que a moradia ela é a porta de entrada dos outros direitos, é esse significado. É dizer o quanto é essencial esse tema para uma família, para um ser humano, né? Que é tu ter o endereço, ter o CEP. Hoje, inclusive, tem um programa nacional do governo federal que é para colocar CEP nas favelas, né? Então, imagina, pessoas que não têm um CEP. Como que tu vai fazer um cadastro no posto de saúde, ou numa escola, ou numa creche, ou fazer um currículo para buscar um emprego sem tu ter um endereço, né? Então, quando a gente fala da moradia, a gente está falando do lugar onde tu constrói a dignidade e aonde tu também garante esses direitos, né? Então, a questão da pastoral da moradia, ela foi lançada aqui no Rio Grande do Sul, junto com a campanha da Fraternidade, mas ela já está presente em outros estados, né? Nós, enquanto Movimento Nacional de Luta pela Moradia, estamos engajados em outros estados também na construção dessa campanha e dessa pastoral, desde lá do Amazonas, Belo Horizonte. Essa semana mesmo, né, o pessoal estava desenvolvendo atividades lá junto com o pessoal da pastoral e da CNBB. E aí as alternativas para isso, né? Primeiro é a falta de política pública, né? A gente vive numa realidade onde se enxuga gelo, né? Construindo alguns projetos de habitação. Que bom que temos hoje, né? Teve o retorno do Minha Casa Minha Vida, investimento, né, histórico na construção de novas moradias, mas atinge poucas pessoas, né? Porque o déficit ele é imensamente maior do que isso. E aí a gente tem uma outra questão e que vem ao encontro de um tema super presente, que é a emergência climática, né? Que não se trata só de construir novas moradias, né? Ou novos condomínios. É preciso dar uso também, função social, para imóveis mais abandonados. Como se diz, não, né? mas imóveis em abandono, prédios já construídos, né? Em áreas mais bem localizadas, porque a longo prazo, tu fazer como foi feito em Porto Alegre, né? Foi a Restinga, que foi um projeto político, né, que se criou um bairro separado do centro, super distante, e a longo prazo tu tem um grande investimento para levar infraestrutura, para levar serviços, para levar equipamentos, e ao mesmo tempo a gente tem áreas mais bem localizadas, tudo isso pronto. Então, isso também faz parte dessa pauta, né? Assim como tu tratar sobre as origens do problema. Qual é a origem do problema? Moradia transformada em mercadoria.
né? É um sistema econômico que a gente tem, que todas as necessidades humanas viram mercadoria e muito caras para o povo conseguir acessar, e a moradia é uma das mais caras. Aliás, então, se não tiver um financiamento né, subsidiado, né, Elton, que caiba na realidade das famílias, é muito difícil de garantir. Quando a gente estava elaborando o texto base, já que a gente contribuiu com essa missão nacional aí, convocado pela CNBB, mas que uma palavra-chave que nós usamos sempre, a necessidade de superarmos a mercantilização do direito de morar. Tu recordas do nosso tempo de jornalismo, quando tínhamos a FEE, que apresentava mensalmente os dados para nós, o custo de vida maior das famílias era o aluguel. Por quê? Quem realmente necessita de moradia não tem acesso à moradia. Eu pedi para a produtora do programa, Zamansky, colocar para nós a imagem do cartaz da campanha da Fraternidade. Tu falaste em dignidade. Se olharmos o cartaz da campanha da Fraternidade, está aí. Essa expressão artística bonita desta pessoa deitada no banco da praça, está ali, a gente não consegue visualizar que foi essa belíssima imagem inspirada do Timothy Schmall, esse grande artista plástico canadense, não é? Que já tem réplicas em 50 réplicas espalhadas pelo mundo. E aí o Papa Francisco teve uma intuição genial. Depois de 400 anos, Zamansky, a Praça São Pedro teve mudança na sua área artística. Foram colocadas esta imagem do Timothy Schmall e foi colocada a barca dos migrantes africanos que chegavam em Lampedusa. Tu recordas no oceano, no mar Mediterrâneo, que foi a primeira viagem apostólica do Papa Francisco, foi em Lampedusa para acolher os migrantes. Depois de 400 anos, a Praça São Pedro, em Roma, teve 2 mudanças. Foi colocada uma réplica de uma barca e essa imagem do Timothy Schmall. Esta pessoa aí, embora olhando de perto a imagem, a gente vê que a face é de Jesus Cristo, mas na foto, e olhando de longe, você não consegue identificar. Então, quem não tem casa é essa pessoa desfigurada, não tem identidade, não tem endereço. Tu perguntavas em questão de dignidade. Como é que nós vamos garantir dignidade se a gente não dá um endereço? E aí vem exatamente o conceito da mercantilização. Se olharmos para Porto Alegre, eu gosto sempre um pouco disso da história, Zamansky. Para onde foram morar os escravos ou filhos de escravos libertos em Porto Alegre? Qual foi a primeira morada? Foi no Banhado do Colégio, onde está hoje o Colégio Militar, essa região do bairro Farroupilha, Bonfim. Aí, quando se urbanizou essa área, para onde foram lançadas essas pessoas? Para a Vila Santa Luzia, que fica ali na Oscar Pereira, onde tem hoje o condomínio Jardim América, foi para Maria da Conceição e foi para o Mato Sampaio, Bom Jesus. Essas mesmas famílias, quando se urbanizou Oscar Pereira para construir esse condomínio, essas famílias foram levadas para Restinga. Então, são jogados para a periferia. Então, já é o terceiro ciclo da exclusão do acesso à moradia. Por quê? Quando os equipamentos públicos chegam em determinados lugares, quem pode comprar o imóvel nesse lugar é quem não precisa de imóvel. E aí tem os equipamentos públicos. Então, esse diálogo, moradia e equipamento público é tão importante, porque a gente relega o direito das pessoas. Então, quem precisa da moradia não pode comprar onde tem arruamento, onde tem saneamento básico, onde tem energia, onde tem internet, onde tem serviço de transporte coletivo. E as pessoas que necessitam da moradia são jogadas para outro lugar onde não tem os equipamentos públicos. Então, inverter essa lógica da garantia do direito e da não mercantilização do direito de morar é um dos propósitos que mas tem que lutar com a exploração imobiliária, tem que lutar com os interesses maiores. Aí se pergunta... E tem um plano diretor por aí, né? Tem um plano diretor. Aí nós perguntamos quais são as prioridades. Então está na hora de inverter prioridades. Sim. A prioridade é nós promovermos a especulação imobiliária ou promovermos a garantia das pessoas viverem com dignidade. E se estabelece, né, um círculo vicioso, né, como o Elton coloca, quer dizer, tu é jogado para a periferia, mas precisa, né, precisa vir ao centro para tentar vender o que os pobres, né, podem
buscar como fonte de sustentação das suas vidas, que é o trabalho, né? Sim, tu perguntou a questão mais conceitual. Eu acho bem interessante assim que o pessoal que estuda, né, os textos bíblicos encontrou que 15 conceitos diferentes de casa, né? E nenhum deles fala em casa como uma mercadoria. Então, isso é uma coisa da nossa modernidade, né? E desse entendimento do lucro acima da vida, acima de qualquer... Historicamente construído por... Acima de qualquer coisa, né? Então, momentos importantes que as cidades vivem, como Porto Alegre hoje, que é a revisão do plano diretor, seriam oportunidades, né? Para, de alguma forma, conseguir brecar esse processo que impede o povo trabalhador, assalariado, autônomo, tá na de mão poder... de 30 e poucas pessoas que são os nossos vereadores. Exatamente. E o processo de participação popular muito complicado, né? A gente teve planos diretores de territórios aprovados durante a pandemia, sem nenhuma participação social. É um histórico da nossa cidade, da capital, que serve de modelo para outras cidades, né? Porque acontece na capital é replicado em outros lugares, né? E onde essa revisão, ela acaba não sendo uma revisão, né, um novo plano, e que parece mais um plano de negócios, porque ele está focado, né, em flexibilização das leis urbanísticas, das leis ambientais, num momento extremamente crítico de emergência climática. De desenvolvimento econômico. Né, é isenção de uma série de impostos que poderiam vir, né, a contribuir para a qualificação da cidade, tudo para potencializar o processo da especulação imobiliária, não para combater. Né? Deveria ser um instrumento para tu conseguir, de alguma forma, garantir melhores condições para a cidade como um todo, mas não considera as áreas de risco, né? 80 mil pessoas vivendo em áreas de risco, não considera que a cidade tem mais de 700 comunidades irregulares, né? Não considera a questão da territorialidade quando tem, né, essas situações que a gente está vivendo hoje, né, do pós-enchente, de remoções, né, de famílias sendo deslocadas para outros territórios, não considera a existência, né, de populações indígenas, né, dos territórios quilombolas. Quer dizer, toda a diversidade que existe na cidade não é prioridade. Então, de novo, é um plano para fortalecer aquilo que gera, né, ainda, né, e que fortalece ainda a dificuldade do povo mesmo de garantir o direito à moradia, né? Nós tivemos esse evento climático extremo, essa tragédia em maio de 24. Na verdade, as chuvas né, em 23, no final de 23 já começaram. E agora nós né, passamos agora pela zona da mata em Minas Gerais por um problema muito semelhante. E o que se coloca, os especialistas, em dois pontos, né? Primeiro, claro, a mudança climática e os efeitos disso. Mas a outra, o que tem de semelhante nos dois exemplos, é a ocupação de áreas de risco. Tu traz a questão climática, mas que até trouxeste o dado para nós, 11 mil casas. Mas se nós olharmos o universo global no Rio Grande do Sul, então são 284 mil famílias que não têm casa. Então, o evento climático de 2024 agravou esse quadro. E soma-se a isso, Zamansky, sim, o problema é pré-existente. Soma-se a isso 65 mil famílias que moram em moradias precárias. Outras 30, falávamos antes do convívio familiar, 34 mil famílias moram em coabitação. Ao lado da minha casa, em Porto Alegre, num único terreno, tem 3 casas, residem 5 famílias e o vô e a avó que formavam a 6ª família faleceram há pouquinho tempo. Então, nós tínhamos em 3 casas 6 famílias residindo. Então, também essas famílias têm casa, mas coabitam, ou seja, 50% delas não tinha casa, né? Então, como é que nós queremos que, por exemplo, as pessoas se desenvolvam, as pessoas tenham boas condições de equilíbrio emocional, as pessoas tenham um bom relacionamento. Saúde mental, a gente tá falando. Saúde afetiva. Quer dizer, uma série de componentes que na coabitação não são viáveis, né? Falamos em moradia precária. Quantas de nossas casas têm uma peça? Quantas casas não tem banheiro? 26 mil casas no Rio Grande do Sul, 26.300 casas no Rio Grande do Sul não tem banheiros. Outras 20.200 largam o esgoto sanitário numa vala que não vai ser tratado.
Então, quando nós dizíamos que o conceito de moradia que a campanha da Fraternidade está trazendo esse ano é muito mais do que casa, são esses aspectos que nós queremos acenar. E acho que é importante que tu tenhas trazido o programa, essa temática para o Democracia, porque aqui nós estamos no ambiente da Assembleia Legislativa. Sim. E nós temos esse marco regulatório que promete até 33 a pleno em relação ao fornecimento de água potável. De água potável. Quer dizer, então nós estamos exatamente no ambiente que precisa. Eu acredito que essas temáticas, as comissões responsáveis pelas políticas de desenvolvimento, políticas públicas, será tão importante que nós pudéssemos aprofundar isso com um debate sério, transparente, qualificado, não é? Para que pudesse se gerar exatamente políticas públicas adequadas para superarmos essa realidade que exclui tanta gente dos direitos fundamentais aqui em nosso estado. Nós vamos fazer um intervalo, mas tu estavas falando sobre esse número que eu trago aqui também no meu apoio. Realmente, segundo o IBGE, 65 mil famílias vivem em moradias precárias no Rio Grande do Sul. Eu tenho outro dado que eu quero ver também com a Ani, se confere, não sei se isso está atualizado, que em Porto Alegre nós teríamos 100 mil imóveis vazios. Tem um mapeamento. É uma quantidade muito grande. expressiva. Quer dizer, tu vê os dois dados, né? Eles se completam ali É justamente como essa reflexão, leitura, né? É muita gente sem casa. Como muita reflexão casa sem e muita gente. casa sem gente. É isso. Muito bem. Elton Bozetto, Ni do Movimento. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos na sequência para a segunda parte do nosso programa Democracia. Voltamos para a segunda parte do nosso programa Democracia, aqui, direto do nosso estúdio multimídia da TV Assembleia, que hoje tem como tema as políticas públicas na área da habitação. E nós seguimos aqui com os nossos convidados, com a Seniriane Vargas da Silva, conhecida como Ni do Movimento, ela que é socióloga, técnica social e educadora popular e coordenadora estadual do Movimento Nacional de Luta pela Moradia. Nós vamos ampliar este tema, né? E com a questão das cooperativas de habitação. E também aqui com a gente, mais uma vez, para nossa alegria, o Elton Bozetto, jornalista e coordenador da ação sociotransformadora da Arquidiocese de Porto Alegre. Eu queria voltar, nós falamos mais en passant, porque é um fato histórico. A criação, nós temos, a igreja conta com várias pastorais e foi criada aí recentemente, portanto, com o lançamento da campanha da Fraternidade, essa pastoral da moradia, né? Qual é a importância disso, Elton, né? E nós já tínhamos esses exemplos em outros locais do país. Agora temos aqui também. A pastoral da moradia tem uma história, né? No Rio de Janeiro são mais de 30 anos que existe a pastoral da moradia. Mas a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, na recente Semana Social Brasileira, assumiu esse compromisso de que em todas as dioceses do Brasil nós tenhamos a pastoral da moradia constituída. Aliás, está inclusive, Zamansky, neste manual, chamado texto base da campanha da Fraternidade, a certa altura, e foi a área que coube a nós trabalharmos com maior direto nesse texto. Eu trabalhei na produção desse texto, mas nesse capítulo das ações que a igreja realiza, acompanha, apoia e coopera, né? Coube a nós trabalharmos este item basicamente, e aqui está colocado exatamente que eu mostro aqui? O compromisso nacional de criarmos a pastoral da moradia. Esse é o texto base que traz todos. Esse é o texto base que fundamenta toda a campanha, as razões, a inspiração bíblica, como a Ani trouxe para nós aqui alguns elementos, né? E aí há uma expressão interessante, Zamansky. Essa frase do Evangelho de São João, ele veio morar entre nós, né? Na origem do texto, o Evangelho de São João foi escrito para as primeiras comunidades cristãs que já estavam organizadas para seguir o ensinamento de Jesus Cristo. E o verbo aqui foi traduzido para nós como morar.
Mas na origem o verbo é grego, é skenos, e no passado skenosis, quer dizer acampou. Lembrando exatamente na trajetória e toda a vivência do islamismo, do judaísmo melhor, da festa das tendas, que era um lugar onde as pessoas montavam a sua tenda. E isto, não é, desde que a história do êxodo, Abraão, as diásporas do povo judeu, a casa era o lugar onde as pessoas fixavam a sua tenda. E isso era uma herança divina. Isso não se paga por isto. Isto é dado por Deus, o lugar para morar. Modernamente, a doutrina social da igreja insiste bastante nesse aspecto da casa como um dos direitos fundamentais, que, aliás, está no artigo 6º da Constituição Federal, a moradia como um dos direitos fundamentais. Então, a moradia não é algo que se compra ou se vende. A moradia é o espaço da construção das relações e do lugar da vida digna. Por isso, a campanha, em vários momentos, chama-se Moradia Digna. A moradia digna significa esse conceito ampliado de casa com todos os elementos que garantem dignidade. E a pastoral, ela existe e aqui foi criada exatamente para que a igreja possa, junto com a sociedade, construir políticas públicas que atendam o direito de morar para todas as pessoas e morar com dignidade. Né? Ter a casa é importante. Agora, precisa ter todos esses equipamentos que asseguram a dignidade da vida. Uma sequência de direitos, exatamente, né? que nós estamos, né? E a Ani trabalha muito nessa militância para que se alcance isso. E a outra coisa que a campanha mesmo fala é levar o debate aos territórios, né? E tu circulas por esses espaços, Ni, e fortalecer a organização popular. Isso está explícito aqui, que é o teu trabalho também, né? Sim, então, e exatamente uma das perspectivas disso é o próprio cooperativismo habitacional, é a autogestão, né? Inclusive, nós temos hoje, dentro do programa Minha Casa Minha Vida, a modalidade entidades. Então, a gente tem o Minha Casa Minha Vida Entidades, onde são as cooperativas habitacionais e associações que apresentam propostas de projetos habitacionais diretamente ao governo federal e elas fazem a gestão desses empreendimentos, né? A gente teve agora no início do ano a inauguração de um grande empreendimento na cidade de Rio Grande, que o presidente Lula teve junto, né, nessa entrega, um empreendimento construído por 5 cooperativas habitacionais, 1.276 famílias beneficiadas, 1.120 apartamentos, todos com sacada e churrasqueira, que é um grande orgulho a gente poder dizer que quando o povo constrói, quando a autogestão constrói, o cooperativismo constrói com muito mais qualidade, com muito mais dignidade, com muito mais participação. Alguém pode dizer que é um luxo. Alguém pode dizer que isso é um luxo. Apenas um lugar digno, isso. Digamos, né? É que as pessoas compreendem casa só o quadrado, né, onde uma família vai exigir. E é muito mais do que isso, é muito mais complexo, inclusive, quando tu está falando de famílias de faixa 1, né, que é de baixa renda, né? E esse tipo de empreendimento, possivelmente as pessoas viram, né, que o presidente teve no estado, teve uma grande entrega, porque é um empreendimento, né, que tem um certo impacto, inclusive um bairro novo, né? Mas pouco se falou que eram cooperativas. Então, tem pouca visibilidade desse trabalho. E pode ser esse caminho, Ni? Com certeza. Reduzir, inclusive, a gente tem experiência aí em Porto Alegre, né? Eu sou fundadora da coordenação da cooperativa 20 de novembro. Tem um projeto aqui no centro, na Barros Cassal, em frente à Igreja Pompeia, ali um prédio do governo federal, abandonado por 50 anos. E hoje nós estamos reformando a partir da cooperativa do Minha Casa Minha Vida Entidades, né? São 40 apartamentos, mas vai ter energia solar, cisterna, horta, espaço de geração de renda, auditório, a ciranda, que é o espaço das crianças, biblioteca, né, espaço cultural, toda a questão, né, de uso comunitário também, porque a gente defende que o processo de organização comunitária, seja no território na periferia ou seja no centro, ele também é um processo de construção de vínculos de vizinhança e até mesmo de segurança, né? E é dentro de um território muito tenso, inclusive com a população em situação de rua ali. Passei agora embaixo do viaduto, estão derrubando
derrubando um monte de coisa, recolhendo, né, o material do pessoal ali que dorme embaixo. Então, tem uma tensão que acontece dentro dos territórios. E pode ser reproduzido em outros espaços? Nós temos espaço para isso? Não, inclusive, nós estamos fazendo isso já, né? Após a 20 de novembro, que é o primeiro, né, retrofit, que eles chamam, que é a reforma de imóveis em área central, a gente já tem o segundo, que é na Borges, que é a ocupação 2 de junho, que é aquele prédio do IP, que foi ocupado há 26 anos pelas esposas dos brigadianos, né? Ali a gente fez uma negociação. Na escadaria? Logo depois da Fernando Machado, quando está descendo à esquerda, e à direita quando está subindo. E ali foi uma negociação em juízo, né, na 34ª audiência de conciliação, com a proposta de compra. Então, com recursos do governo federal, do programa Minha Casa Vida Identidades, a gente está comprando o prédio do IP e vamos reformar o prédio para moradia para as mesmas 52 famílias que estão vivendo ali. Né? A gente tem experiências também de outros imóveis da União, né? E aí a gente acha que é importante ressaltar que esse tipo de experiência precisa ser replicado com certeza. Né? Hoje o governo federal, por exemplo, tem um programa nacional de destinação dos imóveis à União para a moradia popular. E o Estado tem um banco de terras, por que não constrói um programa semelhante, né, em parceria com as entidades? Porque não é só o mercado da construção, né? Tem auto-organização também, tem autogestão acontecendo no nosso estado e isso é uma referência, inclusive, no país. É um dos estados que mais tem experiência de cooperativa habitacional. As pessoas... E está provando que as pessoas, quando se organizam, né, com esse objetivo, elas conseguem administrar esses espaços. Exatamente, e construir com mais qualidade, numa perspectiva de garantia de direitos, né? Porque se é uma construtora, ela simplesmente quer saber qual é a margem de lucro que ela vai tirar. Né? Quando é um processo organizado por uma entidade, pelas próprias famílias, é a qualidade do empreendimento que vale mais, é a construção de comunidade, é essa questão mesmo de transformação da vida a partir desse lugar de moradia digna. Né? Zamansky, tem um dado que é muito interessante. Começou em 72 e terminou em 86. Nesse período, as cooperativas habitacionais construíram no Rio Grande do Sul 47.723 habitações, as cooperativas habitacionais. Pouco mais de uma década, né? Por que era viável nesse tempo? Primeiro, tinha organização. Inclusive, os sindicatos eram responsáveis por promover a organização das cooperativas. O sindicato que eu estou presidindo, nós temos uma cooperativa habitacional. Qual temos é o sindicato? O Senalba do Rio Grande do Sul. Já construímos um condomínio ali no Bom Jesus, construímos um outro condomínio na Costa Lima, belíssimas casas, material de primeira qualidade, não é? Com custo extremamente reduzido, porque não há grandes incorporadoras envolvidas, os trabalhadores coordenaram esse trabalho. E aí tínhamos uma questão que ajudava muito, que era o baixo custo do dinheiro para a construção. Tu recordas, Zamansky, que em 1966 os governos militares criaram o FGTS. Qual era o principal objetivo? Financiar a construção habitacional, a juros de 6% ao ano. Aí o presidente Sarney fez um grande favor para a nação, né? Acabou com o BNH e levou o dinheiro para a Caixa Federal para financiar cooperativismo habitacional a juros de 12% ao ano. Ou seja, o dinheiro que é público virou especulação. E o recurso que devia financiar cooperativas com baixos custos, coordenadas e dirigidas, administradas pelos próprios associados, hoje tem imensa dificuldade de conseguir um financiamento na Caixa Federal por causa do valor. Então, Minha Casa Minha Vida Entidades, embora seja para faixa salarial na faixa 1, ele vai suprir, de certa forma, isso. Mas poderíamos avançar muito em programas se facilitasse o acesso a recursos. Então, quer dizer, o cooperativismo, a autogestão associativa é um mecanismo importante porque, inclusive, há menor custo para o erário público, não é, Ni? A política pública fica, o recurso do Estado para construir habitação reduz muitíssimo o custo desse dinheiro para o Estado.
Então, se nós estimularmos, no entanto, falta, tanto nos municípios, no Estado especialmente, não é, uma política consistente de estímulo ao cooperativismo habitacional. Há experiências maravilhosas feitas pela Alcergs, né, com o Sindicato dos Metalúrgicos, em que os próprios associados fazem curso de construção, então formam-se profissionalmente, recebem para construir o prédio e são os moradores. Quer dizer, esse tripé, formação profissional, renda e habitação, conjugados num único empreendimento. Por que não pode se multiplicar este tipo de construção, de programa e torná-lo público com força? Isto facilitaria muito nós reduzirmos o déficit. Tu usaste no início do programa, só para dizer, Zamansky, tu usaste o déficit habitacional no Brasil de 6,2 milhões. E nós temos 6 milhões de imóveis desocupados no país, com expectativa de lucro. Mas quem vai alocar esses imóveis? As pessoas não têm recurso financeiro. Então, esse desequilíbrio é um dos dramas que a gente vive para superar o déficit habitacional. A gente está mais acostumado nas lutas pela reforma agrária, que se fala da função social da terra. Mas existe pela Constituição também nas cidades essa função social. Eu acho que o telespectador, né, precisa saber disso também. Não, inclusive existe legislação, né? A gente tem o Estatuto das Cidades que pouco é implementado, e principalmente nesses temas, né? Por exemplo, quando a gente fala em propriedade não está acima de tudo. A propriedade, ela também, o proprietário não tem um direito só por ele mesmo. Ele precisa dar uma função social para esse direito de propriedade, né? Essa função social é delimitada pelo plano diretor, né? Seja de indústria, seja de comércio, seja de moradia, seja o que for, né? Mas ela tem que dar uma função social. Inclusive, né, quando ele deixa de cumprir com esse seu dever, o próprio Estado, o próprio município pode fazer a desapropriação desse imóvel, né? Então, muitas vezes, quando os movimentos de luta pela moradia fazem uma ocupação de um imóvel que não cumpre função social, eles estão fazendo que se cumpra a lei, de certa forma, né? E reivindicando muitas vezes exatamente isso, de que se dê uma função social para este lugar e que essa função social seja a moradia, né? E quando a gente fala disso, é importante destacar uma outra questão que é bem sensível quando a gente fala dessa luta, né? Que é a criminalização. Aqui nessa casa, na Assembleia Legislativa do Estado, foi aprovado um projeto de lei, né, que impede pessoas que participarem de ocupações de acessar as políticas de financiamento habitacional, né, não ter acesso aos benefícios de assistência social e nem participar de concursos públicos. Isso foi aprovado aqui, claro, se entrou com uma ação de inconstitucionalidade, mas isso gera na sociedade um processo, né, de colocar a sociedade contra as pessoas, gera um processo de receio das próprias famílias que, como eu disse, ninguém vai para uma ocupação ou coloca os filhos embaixo de uma lona preta ou vai ocupar um prédio porque gosta de fazer então, isso. Inibe a luta. É por falta de alternativa. E quando chega nesse limite e tu ainda é criminalizado, né, é um processo muito difícil que a gente está vivendo no país todo. Eu faço parte da articulação nacional na campanha Despejo Zero. Né? Durante a pandemia, nós conseguimos suspender os despejos, né, no país todo. Foi um momento histórico, né, onde a gente conseguiu colocar a pauta da moradia, dizer, fica em casa, e as pessoas sendo despejadas. Né? A gente conseguiu sensibilizar o país inteiro sobre esse tema. Né? Só que, fruto disso também, veio uma resposta do agronegócio, dos ruralistas, dos latifundiários, que é o movimento Invasão Zero. E esse movimento tem buscado institucionalizar essa criminalização dos movimentos de moradia, justamente apresentando esses projetos de lei, como foi apresentado aqui, como está apresentado também na Câmara Municipal de Porto Alegre, como foi apresentado na Câmara Federal, como já foi aprovado em vários lugares do país todo. E não só no movimento, na realidade urbana, também as retomadas indígenas têm sofrido muito, né? Assassinatos cometidos por esses sujeitos que chegam nos territórios retomados pelos povos originários com seus capangas armados e atiram contra as pessoas. São centenas de indígenas mortos já em função desses conflitos que acontecem, né? E aí a gente tem esse processo de organização e que gostaria também de destacar, né, a importância da intervenção da CNBB
durante esse momento que a gente viveu da pandemia, né, teve uma resolução do Conselho Nacional de Justiça para suspender ali os despejos, acho que foi naquele março, né, o do pico da pandemia, que foi fruto de uma articulação da CNBB, né, uma recomendação que a CNBB fez, a CNJ, né, e que a gente conseguiu segurar despejos. Inclusive, tem um exemplo aqui no estado, na cidade de Santa Rosa, tinha um despejo com data marcada, e a gente conseguiu, né, suspender esse despejo com a resolução do CNJ. Que são cenas que a gente então, a gente sabe, né, a importância... A importância que tem essa iniciativa, né, da campanha da fraternidade trazendo esse tema, da pastoral da moradia, né, a igreja ela está presente nos territórios e esse lugar de presença tem um grande potencial para ser também um espaço de engajamento, né, para além da caridade que já acontece, mas que seja um engajamento por justiça social, por acesso a direitos, né. A minha mãe era catequista, eu cresci na igreja católica, né, e essa igreja que eu acredito que precisa ser potencializada, né? Porque o lugar de encontro era dentro da igreja. O lugar que as pessoas se organizavam para ir para o orçamento participativo, para fazer as lutas necessárias para melhorias das condições de vida na comunidade, aconteciam a partir desse lugar, que era o lugar da igreja, né? E é isso que também a campanha com esse tema busca fomentar dentro dos territórios. Que cada arquidiocese, que cada diocese, que cada espaço, né, onde as pessoas reúnam para falar sobre a campanha da fraternidade, tragam isso. E, para além disso, se consiga construir, né, um diagnóstico de leitura de quais são as demandas dessas comunidades. Tem lá a igrejinha dentro do território, e aí o que acontece no entorno dela? Qual é a situação de moradia dessas famílias que frequentam essa igreja? O que pode ser feito? De que forma se potencializa a organização comunitária dessas próprias pessoas a partir também desse lugar, né, do lugar da igreja, como um espaço também, né, de buscar justiça social e direitos, né? Chegando então, Elton, um bom momento essa campanha, né, que une a igreja, que pode se espalhar pela sociedade, até incluindo, né, até outras igrejas sensíveis à causa social. Tem dois elementos importantes, eu acho que nós tocamos aqui, Zamansky. Primeiro, nós precisamos desculpabilizar os pobres por não terem moradia. Precisamos superar isso, né? Porque não tem moradia porque não trabalha. E se não trabalha é porque não teve qualificação. Então o nosso desafio ainda é maior. Entra a educação também. Entra a educação, entra a preparação profissional. Quer dizer, o desafio é muito maior do que só a casa. Esse aspecto em primeiro lugar. Segundo, quando o texto base desse ano é bem interessante porque ele não cita algumas questões. Ele cita responsabilidades no âmbito comunitário, no âmbito eclesial, no âmbito educativo e o sociopolítico. Então nós precisamos fortalecer também esta compreensão, não é? De que a moradia é algo sagrado. Sem isso nós não temos humanidade. Sem isso é impossível a gente pensar em desenvolvimento social. Sem isso nós não podemos pensar em condições adequadas de se viver em sociedade. Então toca profundamente essa questão do desajuste social, que é histórico. Como tu disseste no início, é um problema histórico que nós temos, mas se não enfrentarmos com transparência, com diálogo, construção e, sobretudo, seriedade no espaço público para construirmos as políticas públicas, a gente vai continuar sendo responsável por uma herança que não respeita a dignidade humana. Como tu destacou, né? Moradia que seja uma porta de entrada para todos os direitos, né? Infelizmente está fechada, essa porta está fechada para muita gente, né, Damati? Temos que abrir de alguma forma. É isso, é política de construção de novas moradias, ao mesmo tempo dar função social para esses imóveis abandonados, destinando eles também para habitação. São políticas de melhorias habitacionais, que é uma novidade aí no último período, né? A gente está conseguindo avançar, que é a possibilidade de as famílias terem acesso a recursos para poder fazer reformas nas suas próprias casas, entidades também poderem se credenciar para fazer isso, né? Que às vezes é a precariedade.
É a falta de uma janela, é um telhado ruim, é a falta de um forro, né? Banheiro. E aí a gente está vivendo essa questão climática também, né? É calor extremo, é frio extremo, é a regularização fundiária, que muitas comunidades não conseguem acessar essas melhorias porque estão irregulares, né? Quando vem a regularização fundiária, e a gente defende uma regularização fundiária plena, como a gente chama, né? Que vem com urbanização, que vem com tudo que é necessário. Evitando essas áreas de risco, né? Porque nós teremos novos eventos extremos, certamente. E esse cuidado, né? Porque ninguém fica morando, ninguém mora numa área de risco porque tem outro lugar, né? Evocando uma frase do Papa Francisco, que a gente admirou tanto pela sua audácia, Zamansky, ele dizia assim, no encontro com os movimentos sociais: nenhuma família sem teto, nenhum trabalhador sem trabalho e nenhum camponês sem terra. Por quê? Porque a casa, a moradia, não existe sem a função social da terra, da propriedade. Então, acho que isso é extremamente importante e a campanha evoca porque responde, a campanha também é uma resposta a essa provocação global que o Papa Francisco fez. É impossível a gente pensar numa moradia digna desvinculada da função social da propriedade da terra. Até porque, biblicamente, a terra é dada como herança. Está no livro do Levítico, né? A terra é dada como herança para todos nós. Eu gosto muito de uma frase do filósofo alemão Immanuel Kant, quando no texto A Paz Perpétua, o primeiro grande tratado de direito internacional, ele dizia assim que, defendendo o direito de hospitalidade, que qualquer pessoa tem direito de prover a sua subsistência em qualquer lugar do mundo, porque os bens que existem na terra não pertencem a uma pessoa ou a uma nação, pertencem à humanidade. E se pertencem à humanidade é porque existem para garantir a dignidade de todas as pessoas. Então, este vínculo... Quem está promovendo guerras hoje não entendeu essa mensagem. Esse recado que é tão antigo, né? Mais de 2.000 anos, quase 4.000 anos está no texto bíblico isto. E a humanidade insiste em não dar ouvidos para essas verdades que são importantes até para nós vivermos de um modo sustentável e pacífico. Nós estamos nos encaminhando, né, para o final do programa, mas eu sei que a luta, o trabalho de vocês vão continuar. Nessas questão das cooperativas e nesse movimento nacional de luta pela moradia, vocês têm, imagino, cadastros, né? Vocês têm ali como chegar nessas pessoas, né? Entender quem hoje está ou sem uma moradia digna, né? E os problemas que cada um enfrenta. Vocês têm esse mapa, né? Sim, com certeza. Não dados, né, oficiais, que é muito difícil de conseguir. Inclusive, a própria campanha Despejo Zero, que eu me referi, começou a fazer um processo de mapeamento entre as próprias organizações, né? É uma organização, uma articulação com 170 entidades do país todo. Então, de tempos em tempos, ela faz esse levantamento de atualização. Sim. Hoje é 1.200.000 famílias com ameaça de despejo, só vivendo em áreas irregulares. Esses dados que a gente consegue ter acesso é aquilo que está próximo da gente, que a gente vai fazendo levantamentos, né? Sim. Mas se tu buscar informações, por exemplo, de pessoas que vivem de aluguel e considerar isso, né, como um déficit habitacional, a realidade é extremamente mais difícil. Inclusive, as pessoas que vivem de aluguel não se consideram, né, sem teto. Mas se não pagar o aluguel, fica sem teto, né? Até mesmo as pessoas que vivem em áreas irregulares já consolidadas, às vezes 20, 30 anos, também não compreendem. Isso é um desafio que a gente traz, né, até durante a campanha da fraternidade, nesses territórios consolidados, dizer, a tua história também começou com a ocupação. Às vezes a própria pessoa tem um certo preconceito com quem vive, né, e faz a luta através dessa ação direta, né? E a sua origem da sua comunidade também era o que eles chamam de área verde, hoje em dia foi ocupação, né? E acho muito interessante essa perspectiva até bíblica, né, que o Elton traz assim, né? Bom, se Deus criou a terra, criou tudo, né? Maldito aquele que cercou um pedaço e disse que era seu e cercou do lado e vendeu, né? Porque daí isso também, né? A gente está num momento, como eu disse, que é a reflexão sobre tudo isso. E não adianta a gente tratar só da consequência, a gente tem que falar da origem isso de tudo tem nome, também. A grilagem. Isso tem tem dois públicos, Amanda, que nós não tocamos aqui.
que são as pessoas em situação de rua, que são mais de 16 mil pessoas no Rio Grande do Sul, 327 mil no Brasil. É um desafio tremendo, né? Que é essencialmente pessoas sem casa, porque não tem um teto. São a expressão do Timothy Schmoll, que está aqui no cartaz da campanha. E também não tocamos aqui, e é preciso afirmar com muito cuidado também, com muito carinho, essa situação que envolve os migrantes que chegam no Rio Grande do Sul, né? São mais de 108 mil migrantes no Rio Grande do Sul, 25 mil chegados recentemente agora, não é? E são a grande força de trabalho, por exemplo, na indústria da alimentação, na indústria metalmecânica, no trabalho lá da Serra Gaúcha, na colheita da uva, na colheita da maçã, em tantos setores, né? E que são pessoas, famílias que não têm casa, né? São pouquíssimos os migrantes, não é, que vivem hoje numa casa própria, são raros, né? A grande maioria vivem de aluguel. Pensão. Né? Então, aluguel, pensão, enfim, um quartinho ou coabitação, várias famílias migrantes no mesmo teto, ali no Mensageiro da Caridade. Nós equipamos, só em 2025, Adamate, 49 casas de migrantes, a nossa entidade Mensageiro da Caridade. Olha, isto expressa de quanto é desafiadora essa realidade e que nós precisamos acolher, proteger e promover a integração dessas famílias. Vamos ter que fazer, né, e até conto com o apoio de vocês, democracia específico sobre, né, essa população, né, em situação de risco, em situação de rua. A questão, já conversamos outras vezes sobre os migrantes, né, e esse é outro desafio. São muitos os problemas, mas a gente fica feliz que tem muita gente que está atuando, né, e militando nessas causas. Eu quero agradecer para vocês, Ni, só para despedida, uma frase, um alô final. Elton, conversando contigo, te agradeço pela presença. Quarta-feira passada estava em Nova Prata e uma senhora que trabalhou anos no INSS lá, que participou, centenas de pessoas que estavam ali conversando, disse assim, que bom que a Igreja do Brasil está colocando para nosso diálogo e nossa construção de políticas públicas o tema da moradia. Essa expressão, para mim, da dona Nádia, significa a espera que muita gente está para superarmos esse drama que afeta milhões de gaúchos. Uma frase final para a Ni, te agradecendo, amiga. Então, nós estamos engajados no país todo, né? O movimento está presente em 20 estados, quase 20 municípios aqui no Rio Grande do Sul também. E justamente nessa perspectiva, né? A partir desse diálogo da Pastoral da Moradia, da campanha da Fraternidade, poder levar esse tema, né, para diversos lugares. Agradecer o convite aqui, né, do programa Democracia também, para tratar desse tema, né? Voltaremos a nos reunir aqui para outros temas, para ampliar essas questões. Para ter mais informações sobre esse movimento nacional de luta pela moradia, tem como chegar a isso através da... Tem o Instagram, mnlm.rs. Ni? Não, @mnlm.rs é o Instagram do movimento. O Sim. meu é Ni do Movimento. Ni do Movimento também, ali pode chegar também. Então, agradeço, Elton Bozeto, para ti, para Ni do Movimento e, em especial, a todas as pessoas que nos acompanham até esse momento no nosso Democracia. A gente volta no próximo programa. Até lá.